dia. Saúde e paz, amados irmãos e amadas irmãs, congregados pela força da fé e da confiança em Deus aqui nesta Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, Igreja Mãe desta amada Diocese de São João del Rei. Saudação que estendo com muito carinho e respeito a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais. Desejoso de que esse momento solene, importante e bonito banhe o nosso coração com a força do amor de Deus, para darmos conta de caminhar em meio a labutas e dificuldades neste mundo como instrumentos anunciadores do reino de Deus. Amado Dom José Eudes, nesta minha saudação quero agradecer de coração o convite feito para presidir esta celebração de tão grande importância para a Igreja, particularmente para essa Igreja de São João del Rei. Dizer-lhe da minha amizade, do meu respeito e desejo de que seu ministério seja sempre mais fecundo aqui. Agradecer também pela oportunidade de reavivar no coração grande amizade por esta igreja particular. As razões nem precisam ser mencionadas, são muitas, e por isso muito aqui me alegro nesta oportunidade. Uma saudação muito cordial e reverente ao querido nosso patriarca, Dom Valdemar, bispo emérito, na alegria da sua presença. Saudação ao querido Padre Geraldo, pároco e vigário-geral desta diocese, também ao Padre Javé, que aqui colabora, estendendo essa saudação a todos os sacerdotes que aqui se fazem presentes, diáconos, evangelizadores e ministros todos. Quero nesta oportunidade, Dom José Eudes, acrescentar, permita-me, um agradecimento especial à Diocese de São João del Rei, ao unir o coração da Arquidiocese de Belo Horizonte, onde tenho a alegria de ser primeiro servidor ao coração desta diocese, uno também por esta celebração o coração desta igreja ao coração da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Pela importância desta igreja, de sua tradição e do seu caminho missionário. E aqui inscrevo também uma gratidão, mencionando aqui a presença do nosso querido Padre Disseu Medeiros, que colabora de modo muito relevante como subsecretário-geral na nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sei que para ele é exigente não estar aqui na sua igreja ou estar no serviço pastoral, como é a razão primeira de ser do nosso sacerdócio, mas sei que também é uma alegria contribuir com a igreja e de modo especial sendo, assim compreendo, uma verdadeira escola que lhe dá uma visão bonita, ampla do caminho missionário de nossa igreja, com uma contribuição também muito importante, sobretudo neste momento. Registro essa gratidão com grande apreço. Amados e amadas de Deus, celebramos hoje 300 anos da autorização à Irmandade do Santíssimo para o início da construção desta catedral, Igreja Mãe, em primeiro lugar, e hoje Mãe de toda essa Diocese de São João del Rei. Cabe uma pergunta. Certamente cabe uma pergunta no contexto em que nós estamos vivendo, de tantas modificações rápidas, em que se perde o sentido de referências que são fundamentais. Cabe a pergunta: por que celebrar os 300 anos da autorização e do início da construção
desta igreja matriz, hoje Catedral Basílica da Diocese de São João del Rei. Uma pergunta que tem sentido, sobretudo se nos recordarmos, quando nos inícios o Império Romano criticava aos cristãos porque faziam diferentemente dos pagãos e dos judeus, não construíam templos para si. Viviam de casa em casa. Assim nasceu a nossa igreja. Uma igreja, como o Novo Testamento nos mostra, de casa em casa. Eram criticados os cristãos porque não tinham igrejas, templos e nem altares. E hoje estamos aqui para responder essa pergunta e encontrar o sentido bonito desta pérola que é a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar aqui em São João del Rei. O próprio Salomão, na sua sabedoria, nesse texto do primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, faz uma pergunta: será que Deus pode morar na terra? E ele mesmo, respondendo à pergunta na sua sabedoria, diz: a terra não pode conter a Deus, porque nem os céus na sua grandeza o contêm. Por que então celebramos, e é importante para nós hoje, esta experiência bonita de darmos graças a Deus por este caminho e por esta conquista e por esta pérola que é a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar? Para respondermos, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, é verdade, a sabedoria salomônica compreendeu que a casa que ele tinha construído não podia ser a morada de Deus, porque não o caberia. Deus, no seu amor infinito, é sempre maior do que tudo que pode ser e conter em algum lugar. A construção das igrejas nascem e se tornam pérolas, sobretudo para compreendermos o que somos, não para ser o lugar onde fazemos Deus morar, porque Ele é para além, mas o que somos e o que devemos ser. E aqui evoco uma palavra bonita, num símbolo de um autor espiritual do século, final do século X, início do século XI, Hugo de São Vítor, quando diz assim: a igreja é uma árvore cujas raízes estão nos céus e a sua copa na terra. Começamos então a responder melhor ainda do que a sabedoria de Salomão, porque construímos igrejas, não para ser a morada de Deus, como se nós o guardássemos do resto do mundo e do universo, porque Ele é maior, mas é exatamente para crescer a consciência importante e bonita de quem somos, do que somos e o que pretendemos ser. Compreendemos, para iluminar esta direção, o que encontramos no capítulo 21 do livro do Apocalipse, segunda leitura proclamada. Do céu desce uma esposa, enfeitada e preparada para seu esposo. A igreja é a esposa de Cristo, é a esposa que congrega e gera filhos no seu seio. E o nome de Deus, como disse Salomão, guardado em cada templo, é para fazer com que a igreja que somos nós seja fecunda na vida dos seus filhos e possa ajudar o mundo a ser e a se abrir ao amor de nosso Deus. Compreendemos, portanto, que esta igreja, como árvore, cujas raízes estão nos céus e a copa na terra, é, portanto, o compromisso do que somos e do que devemos ser.
compreendendo, portanto, que um templo que retrata na arte, na beleza sacra, aquilo que é a compreensão e o testemunho de fé ao longo do tempo, a igreja é chamada no coração do mundo a ser a escola mística em que nos enraizamos todos no amor de nosso Deus. Tenhamos presentes, irmãos e irmãs, quando nós não estamos enraizados no Senhor, perdemos o rumo. Vou ao Evangelho, narrado pelo evangelista João, para compreender a partir desta passagem, quando Jesus chega no templo e diz àqueles que ele expulsa: não podeis fazer da casa de meu pai um mercado. Perdemos o rumo, a nossa conduta se torna comprometida, não damos conta de uma cidadania qualificada quando nós não estamos enraizados nele, Cristo. A defesa que ele faz da casa do seu pai, o templo de Jerusalém, criticando aqueles que haviam pervertido o seu sentido, não era para a simples defesa de uma construção material. Indicava a partir disso um povo que não compreendia adequadamente o sentido da sua identidade e a sua consequente missão. A Igreja de Cristo somos nós. E quando ela se congrega nesse templo pérola da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, reaviva no coração da Igreja de São João del Rei a consciência de sua tarefa missionária no coração do mundo. É para irradiar, congrega e irradia. Congrega chamando-nos a todos, porque somos membros desta igreja, discípulos e discípulas de Cristo, para que, congregados, façamos a experiência mística de sermos enraizados em Cristo. Por isso, no centro da experiência bonita da nossa igreja, está a Eucaristia que celebramos. Os judeus contestaram ao Senhor, dizendo: como poderás ou poderias erguer em 3 dias um templo, quando foram necessários 46 anos para esta construção? O evangelista faz uma anotação da mais alta relevância. Ele diz: estava falando do templo do seu corpo. O altar na igreja é ele, Cristo, que é ao mesmo tempo altar, sacerdote e cordeiro. Para além da materialidade, somos chamados a uma experiência mística de enraizamento nele, Cristo, para mudar a nossa vida. Os cristãos no coração do mundo, conscientes de que aqui não tem pátria definitiva, caminham com esta convicção. E se a perde, os cristãos perdem o rumo. Labutam, mas não dão conta. Não compreendem, se desentendem, não têm força para dar conta de manter a beleza dos princípios do Evangelho, na fidelidade, no amor, na defesa da dignidade humana e da vida humana, em todas as suas etapas, desde a primeira na concepção até a última, no declínio com a morte natural. Compreendemos, portanto, que esta celebração bonita de hoje tem um grande significado. Para além da história de 300 anos, um número cronologicamente significativo, uma festa que encontra um sentido bonito e grato à Irmandade do Santíssimo, que pediu a autorização para essa construção. Ultrapassa o tempo, leva em conta as belezas que foram acrescentadas pela força bonita da fé, pela arte, e nos traz para o sentido importante e bonito de reavivarmos
como igreja, a nossa consciência de ser uma árvore cujas raízes estão nos céus e cuja copa se faz presente na terra. Somos então, nesta oportunidade, convidados como igreja particular de São João del Rei, como igreja no Brasil e no coração do mundo, a tomar consciência que, se enraizados nele Cristo, que é o Cordeiro imolado, que se faz presente em cada comunidade de fé que se reúne, na casa, debaixo das árvores, nas igrejas grandes e pequenas, nas basílicas, nos santuários. Nós somos a igreja chamada a ser uma copa no coração do mundo, com muitas flores e, sobretudo, com muitos frutos. O mundo que estamos vivendo está cada vez mais precisado desta presença, desta árvore que é a igreja. Uma árvore muitas vezes atacada e incompreendida, como ao longo da história. Mas o mundo precisa desta árvore, que enraizada em Cristo possa produzir frutos, frutos de compreensão, frutos de diálogo, frutos de ajudar o mundo a compreender que, à luz dos valores do Evangelho, é possível, como precisamos urgentemente, uma nova ordem social e política. Isto não se faz sem mística, sem enraizamento amoroso nele, Cristo, Senhor de nossa vida. Desejo que esta celebração reavive nesta igreja, em cada um de nós, a beleza desta consciência e a compreensão da nossa missionariedade como igreja em saída, debruçando-nos sobre as pessoas no coração do mundo em todas as circunstâncias, levantando os caídos, fortalecendo os enfraquecidos, devolvendo alegria e esperança aos corações daqueles que muitas vezes não estão dando conta de viver e querem desistir deste dom preciosíssimo que é a vida de cada um de nós. Que os frutos e as flores desta árvore que é a igreja, enraizada e fecundada pelo amor de Cristo entre nós, ela dê conta dessa sua tarefa. E nós possamos, no ministério ordenado, entre ministros e evangelizadores, nos associados, em todo o povo de Deus, nós possamos ser uma igreja que ajude o mundo a abrir-se a este amor. Saiamos daqui felizes e agradecidos e, sobretudo, inspirados pela presença amorosa de Maria, que está sempre ao redor do seu filho e dos filhos dela, que são os discípulos e discípulas daquele de quem ela se faz discípula exemplar. Que o pilar de nossa vida seja o alicerce único, insubstituível que é Cristo. Para que numa experiência de proclamação e de escuta diária da Palavra Santa de Deus, o nosso coração se modifique, a nossa compreensão se ilumine, nossos passos sejam seguros e na direção certa, e o amor nos convença de que só vale a pena viver para fazer o bem na medida em que caminhamos para o reino definitivo. Inspire-nos a Senhora do Pilar, e nós possamos em Cristo, nosso alicerce, caminhar na força do amor. E a igreja de São João del Rei, na beleza da sua história, de sua tradição, na beleza do seu testemunho e de suas riquezas, cresça e se torne cada vez mais, é o que desejo de coração e transformo em prece, uma árvore enraizada em Cristo, frondosa, com muitos frutos, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus. Amém.